E hoje a gente vai falar no Imóveis em Pauta sobre renda passiva com imóveis, não é isso, Humberto? Seja bem-vindo. Bom dia, Humberto. Fica ligadinho, hoje a gente vai estar falando sobre renda passiva com imóveis, que é a aposentadoria do futuro. Humberto, comprar um imóvel para alugar ainda é uma boa estratégia para gerar renda passiva? Com toda certeza, Lucival. O imóvel, ele gera, além do rendimento passivo, ele gera valorização. O imóvel sempre se valoriza ao longo do tempo. Então, comprar um imóvel, fazer uma boa escolha é importantíssimo, né? Ter uma boa consultoria vai te ajudar muito. Mas é o tipo de renda que vai garantir a sua renda extra no futuro. E muitos, até eu conheço muitas, não são poucas pessoas, Lucival, que já tem isso como renda principal. A gente sabe, né, que o INSS, a Previdência, ela está com muitas limitações e que existe um teto. Para quem investe em renda passiva com imóveis, não existe teto. Eu costumo dizer, Lucival, que o céu é o limite. Verdade, viu? Do jeito que está aí, Previdência, só reduzindo, aumentando o tempo para aposentar e a renda lá embaixo. Então, investir em imóveis hoje, para mim, é a melhor captação que hoje você deve ter e se prevenir lá para o futuro. Humberto, o JP Miranda também está aqui, já participando da bancada, estava atendendo os nossos amigos ali do outro lado, mas a sua pergunta para Humberto, o JP Miranda, sobre justamente essa renda passiva com imóveis, por favor. Humberto, muito bom dia, como sempre. Como construir uma aposentadoria baseada em imóveis? Muito bom dia, JP. Prazer estar falando contigo também. Ótima pergunta, JP. Para você construir uma aposentadoria com imóveis, você precisa primeiro criar o hábito de poupar. Eu conheço, JP, pessoas que elas não têm uma renda alta, mas elas criaram o hábito de começar a investir em imóveis. Ela começou comprando um pequeno imóvel e, como o ser humano é um ser de hábito, aquela cultura que ela tinha de todo mês fazer um investimento, separar um valor para poder fazer com que aquele imóvel viesse a dar renda para ela, aquilo, claro, todo mundo que começa a ter essa renda fica feliz e tende a continuar investindo mais. Em determinado momento ela consegue uma renda extra, ela ganha um valor, uma indenização, algo, e ela vai e continua investindo em imóveis. Quando vai ver, ela já está com uma renda passiva, porque o rendimento passivo, é até importante a gente explicar isso, é aquele que trabalha para você, diferente do seu trabalho ativo, que precisa do seu labor, de você estar ali no dia a dia. O rendimento passivo, ele paga para você, independente de você trabalhar. Então, as pessoas que criam esse hábito, essa disciplina de separar uma parte do que ganha para investir, ela consegue, com organização e planejamento, construir um rendimento passivo e, assim, garantir uma aposentadoria tranquila, segura, porque é isso que a pessoa merece depois de trabalhar uma vida inteira. E qual o tipo de imóvel costuma assim ser mais interessante para quem busca uma renda mensal, Alberto? Lucival, essa pergunta ela não tem uma única resposta, porque vai depender muito do perfil de quem está começando. A gente sabe que tem pessoas que nos ouvem agora que ela tem um poder econômico alto, ela pode estar adquirindo imóveis de valor mais alto. Então, o que importa é que faça uma boa análise. E uma dica importante, dica de ouro, viu? Anota aí. Muitas pessoas, ao comprar um imóvel para obter renda, elas não analisam o principal, que é a capacidade que aquele imóvel tem de gerar renda. Quando você for comprar um imóvel para renda, é diferente de você comprar uma casa para você morar. Claro, se você vai comprar uma casa para morar, você vai se preocupar com o conforto que aquela casa vai lhe oferecer, com atributos que são específicos seus. Quando você vai comprar um imóvel para renda, você tem que analisar a capacidade que aquele imóvel tem, não só naquele momento, mas durante o futuro de gerar renda. Então, o principal aí a ser analisado é o percentual. Qual o percentual que eu vou ter sobre esse investimento? É aconselhável que, ao comprar um imóvel para renda, você busque imóveis
que lhe dê um percentual mínimo de 0,5% do valor do imóvel. Um exemplo, se você vai comprar um imóvel de 100 mil, esse imóvel tem que te dar de renda no mínimo R$500, que é 0,5%. Isso para que você tenha um rendimento tranquilo, saudável, porque além desse rendimento você vai ter a valorização do imóvel. Claro, tem imóveis que conseguem dar bem mais, tem investimentos que a gente tem levado nossos clientes a adquirirem que chega a dar 1% de rendimento, que é o ideal, é o sonho do investidor. Mas a partir de 0,5% já é satisfatório para muitos. Abaixo de 0,5%, por mais lindo, bonito que o imóvel seja, não é aconselhável. JP. Humberto, uma pergunta interessante agora tenho para você. Existe uma idade certa para começar a construir renda passível com imóveis? Eu costumo dizer, JP, que o momento certo para você começar um planejamento é agora. Então a idade certa é agora. Eu conheço, JP, pessoas que com 30 anos de idade ela já está aposentada. Aposentada de qual forma? Explica isso aí, Humberto. Como é que se aposenta aos 30 anos? A partir do momento que você tem um rendimento passivo, que lhe dá liberdade financeira, você já pode se considerar aposentado. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, mas você vai trabalhar por hobby, por prazer, pela satisfação maior que o trabalho pode dar, que é o de servir. Mas você já vai ter rendimentos que lhe mantêm. E eu conheço muitas pessoas que já conseguem isso porque elas adquiriram o hábito desde cedo. De repente, é um hábito familiar que passou para o filho e o filho absorveu, entendeu isso e começou jovem e hoje ele tem um rendimento passivo que lhe dá essa liberdade, que a gente pode chamar, a aposentadoria, na verdade, é a liberdade de você poder viver de renda sem ter outras preocupações. Claro, não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Eu, particularmente, sou a favor de que a pessoa ela produza enquanto ela viver. Claro, chega um momento da vida que ela deve trabalhar apenas por lazer, por hobby, pelo prazer de servir. Mas o rendimento passivo tem feito com que pessoas jovens possam se aposentar. Então, respondendo e resumindo, o melhor momento para começar a investir em renda passiva é agora. É ter a tranquilidade financeira lá, sem se preocupar muito lá na frente, né? No futuro, Humberto, podemos ter, assim, uma geração que se aposente, como você está falando, com renda de imóveis, em vez de depender exclusivamente da Previdência? Claro, e essa é uma tendência muito grande. A gente tem observado que o número de pessoas de maior idade ela tem crescido no mundo inteiro. Os níveis são alarmantes. A gente tem países aí, como o Japão, que a população de terceira idade já supera os mais jovens. E como é que um sistema previdenciário vai conseguir dar sustentabilidade para uma população que envelhece e que cada vez nasce menos pessoas? Então é preciso que as pessoas criem um hábito, uma cultura de investimento, de criar rendas para que ela não venha depender apenas do modelo previdenciário, porque o modelo previdenciário, é importantíssimo frisar isso aqui, a gente não está falando isso apenas como se fosse um problema específico do Brasil, porque no Brasil os governantes não têm cuidado, não, isso é um problema mundial, o mundo inteiro tem entendido isso. As reformas previdenciárias estão acontecendo no mundo inteiro porque é uma equação que não dá para fugir. Se cada vez as pessoas têm uma maior qualidade de vida e vivem mais, e cada vez se nasce menos pessoas, é claro que vai chegar um momento que lá no final vai ter muita gente para receber e pouco contribuinte para manter a Previdência. Então, pensando nisso, é importantíssimo que as pessoas busquem formas de rendimento que não venha depender apenas do sistema previdenciário. Eu vejo muito aí na cidade, passando sempre aí nas avenidas, algumas estão surgindo agora que antes eram até fracas, e aí com o avanço do município e alguns setores que estão aí sendo muito especulado e está realmente bombando nessa questão imobiliária, pessoas já comprando terrenos e construindo, fazendo estruturas para aluguéis, né? Quer dizer, já estão com essa visão de futuro
nessa questão de investir ou comprar já pronto, ou então investir em estruturas e preparar aquela loja, aquele espaço para futuros aluguéis. Verdade. A gente tem pessoas que hoje se especializam nisso. E olha, eu conheço, e não são poucas as pessoas que já têm um patrimônio que gera renda passiva, que ela pode se aposentar hoje tranquilamente. Mas ela sabe que isso é tão bom e, claro, não para, continua crescendo, continua aumentando, investindo mais. Ou seja, o rendimento que isso gera para ela, por estar numa vida ativa ainda, ela reinveste e faz com que isso cresça. E o que isso vai gerar para ela no futuro vai dar a tranquilidade de viver bem, de uma maneira tranquila. Para finalizar, Alberto, tirar uma dúvida aqui, um imóvel financiado também pode gerar renda passiva ou apenas os que são comprados à vista? Ótima pergunta, Lucival, porque eu tenho certeza que tem pessoas que nos ouvem agora que vai falar, poxa, eu estou morando de aluguel, eu ainda nem tenho meu imóvel, como é que eu vou pensar em renda passiva? É importantíssimo que você se esforce para adquirir o seu imóvel. E mesmo financiado, você pode pensar nisso através de um formato, sim, de renda passiva. Por quê? O financiamento no Brasil, ele pode ser feito até 35 anos. Então imagina uma pessoa de até 30 anos. Se ela compra um imóvel financiado, no máximo com 65 anos, esse imóvel vai estar quitado, que seria a idade que ela iria se aposentar. A partir do momento que esse imóvel vai estar quitado, ele passa a apenas gerar renda para ela. Vai ser uma renda residual que ela vai ter para o resto da vida e que vai estar complementando, sem deixar de frisar que a maioria dos imóveis, claro, é importante você analisar isso, mas a maioria dos financiamentos hoje, a parcela que se paga costuma ser igual ou menor do que vai se pagar, o que ela vai receber através do aluguel. Então, se a sua parcela do financiamento ela consegue ser paga com rendimento de aluguel, vale a pena você investir, vale a pena você comprar, mesmo que hoje isso não gere ainda renda, porque se você está pagando uma parcela que é exatamente o aluguel, no início isso pode parecer desconfortável, não vai gerar renda, mas lá na frente a tendência dos financiamentos é que a parcela diminua e o aluguel, esse eu garanto a você, todo ano vai subir, todo ano vai ter correção. Então, a tendência é que ao longo do tempo, depois de 10 anos, a parcela que no início era igual, ela já esteja na metade do valor da locação que você tem. Imagina quando chegar no final, o valor vai ser irrisório, enquanto que o aluguel vai estar com certeza muito valorizado e você vai ter assim sua renda passiva e vai ter a tranquilidade que você merece. Bem observado. Para finalizar, com você, JP. Humberto, qual conselho você dá para quem tem 30 anos hoje e quer chegar aos 60 com uma renda mensal proveniente de imóveis? Qual seria? A principal dica, a dica de ouro é o que a gente sempre fala sobre o mercado imobiliário. Não espere para investir em imóveis. Invista em imóveis e espere. Nenhuma fortuna conquistada no mundo, ela é lastreada em outros ativos que não sejam imóveis. Todo mundo que conquista, que ganha e passa a ter um patrimônio financeiro alto, ela pode investir em ações, nada contra, pode investir em criptomoeda, mas o lastro principal dessa pessoa, com certeza absoluta, JP, vai estar em imóveis. O imóvel é um investimento mais seguro, é o mais tradicional, todo mundo precisa de imóvel. Não é todo mundo que precisa de criptomoeda, não é todo mundo que precisa de ações, mas todo mundo precisa de imóvel. Você que me ouve agora, você trabalha em um imóvel, reside em um imóvel, independente de onde você esteja agora, se você olhar para o lado, tudo é imóvel. Então, imóvel é o ativo que não se desvaloriza ao longo do tempo. Você não vai ver um imóvel que há 20 anos tinha um valor e que hoje, de repente, aquele imóvel vale menos. Muito pelo contrário, terra sempre se valoriza, sempre gera valor. Então, independente da sua idade, se você tem 30 anos
Começa a organizar hoje, cria a cultura de investir, de separar um pedaço da sua renda. Com certeza, quando você chegar na idade de aposentadoria, você vai estar com rendimento igual ou muito superior à sua aposentadoria e vai assim poder ter uma aposentadoria tranquila, que é isso que a gente conhece muitas pessoas que têm tido e merecem. Já gostei do incentivo, viu, Humberto? Muito obrigado. Quem quiser saber mais, se especializar, buscar uma consultoria com você, como é que faz para localizar Humberto e sua equipe da Nobel? É só procurar a gente. Nós ficamos ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, 2979. Temos uma equipe pronta, especializada, para lhe dar a consultoria devida, para lhe ajudar a ter os melhores resultados. Porque não é só investir, é investir com segurança, investir com quem entende, para que assim você tenha o máximo de rendimento.